Olá, meu nome é Weili, engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje irei apresentar o resultado da nossa pesquisa orientada pelo professor Anacleto Ranulfo, intitulada por Adubação Orgânica na Produção de Plectrantos Ambônicos. O nosso país ele apresenta um cenário ideal para a utilização de fitoterápicos em função da sua grande biodiversidade cultural. Hoje iremos falar da Plectrantos ambônicos, que faz parte de um grupo de plantas com características interessantes para uso medicinais e culinários. Essa espécie é encontrada em diversas partes do Nordeste brasileiro, conhecida popularmente como hortelã de folha grossa, hortelã grande, hortelã graúda e hortelã gorda, repleta de propriedades terapêuticas e nutricionais atribuídas aos seus compostos fitoquímicos naturais, possui também propriedades hortícolas devido à sua natureza aromática e capacidade de produção de óleo vegetal. O valor dessas plantas medicinais muitas vezes está atribuído ao seu teor de princípio ativo, que pode variar dependendo do manejo ao qual é empregado. Considerando que a ausência, bem como o excesso de nutrientes, pode ocasionar desordem no rendimento e na absorção das plantas, e que temos fontes alternativas de adubação, como a fonte de adubo orgânico, para aumentar a produção das culturas. Com isso, consideramos pertinente conhecer os níveis adequados de nutrientes para a fertilização em cada espécie, visando aumentar o rendimento de massa de matéria seca e reduzir os custos de adubação. Para isso, desenvolvemos um experimento em casas de vegetação, em área experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. As parcelas constituíram-se de uma planta por vaso de 3 decímetros cúbicos. Os tratamentos foram compostos de humus de minhoca em 6 diferentes volumes, sendo 0, 75 ml, 150 ml, 225, 300, 375 e 450 ml, mais o tratamento adicional da testemunha, o qual utilizou-se latossol amarelo com 5 repetições em delineamento inteiramente casualizado. As variáveis avaliadas foram massa de matéria seca das folhas, massa da matéria seca do caule, massa da matéria seca da raiz, matéria seca total e massa de matéria seca da parte aérea, fitomassa fresca foliar, altura das plantas, número de folhas, área foliar, área de razão foliar e massa seca total. Com base nos resultados obtidos, foi possível observar que o acréscimo de humus de minhoca promoveu um aumento nas variáveis aqui apresentadas em relação à testemunha, onde doses muito elevadas de humus de minhoca foram desfavoráveis em comparação com o latossol sem adubação. Para a massa de matéria seca das folhas e massa de matéria seca do caule, o tratamento que promoveu os melhores resultados foi o de 150 ml, em consequência de um fornecimento de nutrientes essenciais às plantas em formas mais disponíveis com o uso de humus de minhoca. Para a massa de matéria seca da raiz e massa de matéria seca total, verificou-se que essas variáveis tendem a aumentar seus valores com a aplicação do humus de minhoca, enquanto que com altas doses do humus no substrato promoveram resultados menos desejados. Para a massa de matéria seca da parte aérea e fitomassa foliar, houve comportamento semelhante com alta produção nos tratamentos com dose de 150 ml de humus, enquanto que para a altura das plantas e número de folhas, os melhores resultados também são vistos nesse mesmo tratamento. O desenvolvimento das plantas eles se destacam possivelmente em função dos atributos físicos e químicos fornecidos pelo uso desses compostos orgânicos. A aplicação em doses elevadas tende a prejudicar a eficiência da absorção de nutrientes de plantas. Consequentemente, obtivemos resultados desagradáveis. A área foliar, com proporções intermediárias, também foi mais vantajoso. Já a razão de área foliar, por ser expressada por uma divisão entre a área foliar e a massa seca total, obteve maiores médias para o tratamento com altas doses de humus. Com isso, concluímos que o experimento evidencia que é viável a utilização da adubação orgânica na produção de matéria seca de plectrantos ambônicos para maior incremento de massa de matéria seca dessas espécies. As dosagens recomendadas são de 150 a 225 ml de humus.